Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Radar MG Tech, o podcast do Grupo MG Tech. A partir de agora, sintonize a sua operação na frequência de inovação. E hoje o episódio ele vai ser épico, Eu estou aqui com duas lendas vivas do mercado de trade marketing e eu estou fazendo suspense aqui para apresentar vocês porque faz sentido. Primeiramente, eu queria falar que eu estou com o Fábio, o nosso CEO do Grupo MG Tech. Bem-vindo, Fábio. Vai me ajudar aqui, porque eu não tenho uma missão fácil hoje, falar com esses monstros sagrados. Fácil. Quando é para falar com o monstro sagrado é mais fácil. Deixa eles falarem, né? Eles vão falar, a gente fica quieto aqui. Boa. Bom, gente, sem mais delongas, estamos recebendo aqui Thiago Galvani. Bem-vindo, Thiago. Ou Galvani, porque eu já sou amigo seu faz tempo. Já é de casa, né? Eu vou resumir muito rápido, tá? Porque não dá para resumir em uma frase só, mas Galvani, um executivo aí, um dos fundadores da TradeForce, um dos pioneiros no mercado de software para trade marketing. Depois ele trilhou uma carreira, a Trade acabou sendo comprada por Axera, Neogrid, teve uma carreira dentro dessas empresas na alta liderança, teve uma passagem pela MG Tech e nos ajudou aí a desenvolver a nossa frente de software. E, mais recentemente, assumiu o desafio como diretor comercial na Ever. É isso, Galvani? Na Ever Trade Market, exatamente. Seja super bem-vindo aí. E conosco também, Diogo Alves. Seja muito bem-vindo, Diogo. Grande Léo, Fábio, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra. Thiagão estar com vocês aqui hoje. Boa. Diogo, apesar de esses dois caras no meio de trade dispensarem apresentações, mas falando um pouquinho do Diogo, um executivo aí de mais de 15 anos em posições na Três Corações, né, Diogo? Estruturou um time de quase 3 mil promotores de campo. Exatamente. E mais recentemente saiu aí numa jornada empreendedora com a Incubimetrics, certo? Conta um pouquinho. 2 anos já? Exatamente. Você sabe, Léo, que minha trajetória, na verdade, começou no varejo, cara. Acho que nem todo mundo sabe disso. Eu gosto de falar. Porque começou num varejo familiar lá na cidade de Curitiba, lá no Paraná. Então, a paixão por ponto de venda, por marca, por execução, cara, veio de berço. Começou ali. E aí eu fui para a indústria com o intuito de aprender, adquirir know-how, experiência, conhecimento, mas a ideia era voltar para o negócio da família. Mas acabou que a vida tomou caminhos um pouco diferentes e eu também, graças a Deus, fui crescendo na carreira corporativa, especificamente no Grupo Três Corações, aí fiquei mais de 15 anos, né? Minha última posição foi como head da operação de trade, né? Uma operação gigante, né? De execução, categorias, marcas, canais e etc. Cobertura nacional. Cobertura nacional e os últimos 2 anos em consultoria na Incubimetrics, é uma consultoria de inteligência de dados voltada para execução. Basicamente, nós temos 2 verticais. Uma vertical de analytics e inovação, então a gente atua como hub de dados dentro da indústria, conectando o dado de sell-in, sell-out, dado de execução em plataformas de BI, e tornando esse dado acionável também através de motores de recomendação, e a vertical que eu lidero, que é de trade marketing, gerenciamento por categorias, onde eu penso em estratégia, construo estratégia de execução, penso no guia de execução, por exemplo, das empresas, programas de loja perfeita, e a gente faz full o processo de gerenciamento por categorias. É um pouquinho do que a gente faz. Pô, que bacana, nós vamos falar mais disso. Eu vou começar puxando então, né, gente? A gente falou da execução para um trade estratégico hoje, né? Vou puxar por você, Galvani, épocas de início de TradeForce, talvez um pouquinho antes, né? O que mudou, né? Como era o trade, como que ele tá hoje, cara? Boa pergunta, Léo. Assim, o trade, quando a gente começou a TradeForce e teve a ideia, que a gente comprou a ideia né, na época lá do Leão, o trade era tudo no papel, né? E eu lembro, a primeira conversa que eu tive, vocês conhecem bem o Denis Minchiotti, né? Ele me chamou e falou, cara, tem um negócio muito bacana aqui. Lembra, eu vim de indústria, eu vim da Siemens, né? Eu comecei na Siemens lá atrás, e eu pedia muito dado pro marketing. Cara, como é que tá o preço, como é que tá? Era trabalhar com os telefones e roteadores Wi-Fi, lá atrás, né? O cabelo branco já diz a idade, mais ou menos. E aí ele falou, cara, esse software, ele vai te passar todos esses dados. Eu falei, cara, pô, isso aí é interessante. E aí começou a história da TradeForce. A TradeForce, ela surgiu
exatamente no momento, e esse era o nosso intuito lá, de transformar o trade marketing, que sempre foi uma área muito operacional dentro das empresas. Suporte a vendas, né, basicamente. Sempre foi suporte a vendas. E transformá-la numa área estratégica lá dentro da empresa. O problema é que para transformar uma área operacional para uma área estratégica, você precisava ter dados acionáveis, dados rápidos para tomadas de decisão. E a gente entrou num momento muito interessante do mercado, que era um momento onde os equipamentos começaram a surgir os smartphones, os equipamentos mais inteligentes que a gente conseguiria colocar um aplicativo, né? E aí o 4G entrando, então você conseguia ter rede e tal, que antigamente você não conseguia fazer absolutamente nada, né? E aí foi num momento de digitalização desse processo no trade, sair do papel, entregar um telefone na mão de um promotor, né, e ele começar a fazer aquela coleta de dados. Então, todo dado que você pegava, e aí o Dioguinho pode falar com propriedade aqui, que às vezes o promotor pegava, depois de uma semana você analisar aquele dado de ruptura de preço, você começava a ter a D-1, a D+1, D+2, você já tinha o dado ali para analisar. E aqui uma ressalva que é importante é falar que a Trade Force, na verdade, só aconteceu e foi o que foi muito por causa desse moço que está aqui. O Diogo foi um dos nossos primeiros clientes na Três Corações, e eu aprendi muito de trade marketing com o Diogo. Acho que pouca gente sabe disso daqui, mas o Diogo foi um cara, e fiquei muito feliz quando teve o convite, porque o Diogo tem uma gratidão muito grande, porque ele ajudou muito a Trade Force a gente desenhar melhor essa aplicação, e aí vocês sabem a história, 5 anos de trade, que a gente cresceu, scale up, entrada de fundo de investimento grande e teve o exit. Mas muito porque no começo a gente fez no modelo correto. E ali começou a tecnologia entrando no mundo do trade marketing. Né? Foi ali que começou. Acho que você pode até falar melhor, porque você sofreu nesse período, né? Bastante. Exatamente. Acho que assim, o grande gargalo do trade era o dado, era a informação da ponta. Então, soluções como a Trade Force, elas vieram para suprir exatamente essa necessidade. Porque como é que isso era coletado? Antes era mais o merchandising ali, vamos dizer, materiais, PDV e tal. Operação de execução. Exatamente. Até então, o trade ele não alimentava a companhia com nenhum dado estratégico. Você entendeu? Então, era suporte à execução mesmo no ponto de venda. E essa coleta ela era manual. Acho que é bacana a gente trazer isso aí também, né? Então as indústrias tinham uma rotina ali, por exemplo, lá na Três Corações, né? Uma vez por mês o time ia para dentro do ponto de venda com um formuláriozinho lá em sulfite, e aí coletava algumas informações, levava para dentro do escritório, consolidava aquilo em planilhas de Excel. Né? Era dessa forma. Né? E aí soluções como a Trade Force transformaram toda essa gestão de execução, toda essa gestão de operação. E aí elas elevaram o patamar do trade marketing de fato. Né? Porque daí o trade ele não era mais um coadjuvante, não era nem trade, era uma operação de execução, uma operação de merchan. E aí ela se tornou uma operação de trade de fato, porque agora ela tem o dado, então ela consegue tomar a decisão de maneira mais inteligente. Então você consegue definir, por exemplo, o teu roteiro de visitas de uma outra forma. Até então, como é que você definia um roteiro de visita? Era muito no feeling da operação. Com o dado fica diferente, porque você tem o tempo que o promotor passa em loja, o deslocamento desse cara de um PDV para o outro. Como que o cara otimizava a rota dele, né? Sim, exatamente. Uma grana que gasta ali se deslocando errado e tal. Exatamente. Então, assim, acho que uma onda grande de transformação do trade aconteceu a partir da utilização dessas soluções. Aí foi a primeira onda de transformação no trade grande. E um detalhe... Por exemplo, quando era no papel, vamos dizer assim, imagino que existiam indicadores específicos que eram medidos até por conta do gap entre a coleta, pôr na planilha e analisar. Acho que era mais limitado o volume de indicadores que eram analisados ali. Ao trazer uma aplicação nova, acho que imagino que expandiu. Se a gente começar a olhar isso. Expandiu, Fábio. Mas assim, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque lembra o seguinte, até então quem faz a coleta no ponto de venda é um promotor. Sim. Qual que é a função básica do promotor? É reposição, é promover abastecimento, vendas. Isso. É isso. Esse é o papel do cara. Ele não é um pesquisador. Então, mesmo assim, claro, você conseguiu expandir porque você otimizou a coleta, você entendeu? Mas mesmo assim, você tem que calibrar isso para não comprometer a rotina do cara dentro do ponto de venda, né? Senão ele só coleta dado e não executa. Exatamente. Esse é um cuidado que tem. E outra coisa, a pergunta é, o que você vai fazer com esse dado? Que não adianta você querer coletar tudo. E você vê muita gente querendo coletar tudo e você não
não consegue fazer nada. E tem um ponto importante nesse momento de digitalização, que foi que mudou também o perfil do profissional do trade. Começou a mudar o perfil do profissional ali. O trade é uma área nova, não é uma área muito antiga, então vem ocorrendo mudanças rápidas, né? No trade a gente está falando aí, sei lá, de 20 anos, de 30 anos numa área de trade. Então ela é muito nova. Mas com a tecnologia a gente tá falando nem de 15. Não, menos, isso aí, 10, 15 né? anos, é isso aí. Entre 10 e 15. É, isso aí. Porque Isso aí, 10, é difícil agregar 12 alguma anos. coisa aqui no que vocês falam, mas assim, o que eu vou colocar mais aqui como componente? O mobile, que também evoluiu para um dispositivo smart, né, um smartphone, que permitiu que o cara rodasse lá uma solução, né? Exatamente. Esse foi um ponto, foi a virada de chave para a gente conseguir digitalizar, né? E os smartphones melhoraram muito de lá para cá, o que ajudou muito também a outras tecnologias que chegaram para agregar. Sim. Né? Eu lembro de quando tinha operações com a Trade Force, que a gente fornecia muito equipamento. Verdade. Em operações que a Trade Force rodava, né? E eu lembro que o chip era de 100 megas, cara. Era. É isso daí. Suportava. De 100 megas e Suportava o sobrava no mês. fim do mês, É. É isso daí. Hoje em dia você fala mais, pelo menos uns 10 gigas aí, sim, É dependendo isso aí. do tipo de operação. Boa. Mas porque primeiro que você Evoluiu consome junto, mais né? dado e segundo que barateou também o dado. Então você consegue colocar mais. Mas quando eu falo do perfil que mudou, isso aqui é interessante. O perfil do profissional do trade sempre foi um cara muito operacional, de execução manual, assim, inclusive de back-office. O time, se pegar o time do Diogo, provavelmente lá atrás, era um time, cara, que tinha planilheiro, né? Que tinha que pegar aquele negócio e passar. Quando a gente digitalizou, mudou o perfil completamente. Começou a ter pessoas pensantes, né? Analíticas. Para tomar. E esse foi um grande. E aí abriu também um outro mercado enorme. Olha como são as coisas, como a tecnologia ela vem e abre outros mercados. E aí o mercado onde a MGI começou a fazer um trabalho muito grande. Porque a partir do momento que eu tenho tecnologia, que eu preciso coletar dados e fazer análise desses dados, eu preciso colocar um equipamento, por exemplo, na mão do usuário. Cara, eu sou uma empresa de tecnologia, eu era, né? Vamos falando aqui, a gente estava falando do início. O Diogo era indústria. Cara, quem vai controlar isso daqui e entregar na mão do cara? Então começou outros modelos de negócios ali exatamente para a gente poder, e cada um fazendo o seu papel. O que era importante é que o celular tinha que estar na mão do promotor para eu poder saber. E aí, ó que interessante quando entra a tecnologia. Não só dado para tomar decisão, se o preço está correto, se tem ruptura, como que está meu concorrente, mas para saber se realmente o promotor foi no ponto de venda ou não. Porque como que você faz a gestão disso? Né? E aí entrou uma outra gestão de time que você não conseguia ter no papel. Visibilidade disso, que daí a gente chama de produtividade, né? Você entendeu? Produtividade. Para indústrias que têm uma escala muito grande na operação de execução dela, isso aí é essencial. Porque traz uma contribuição na diminuição de custo, de despesa desnecessária, por exemplo, com deslocamento. Você entendeu? Como é que você vai calcular a quilometragem ali? Se é um promotor de moto, por exemplo, ele tem um determinado gasto de combustível. Como é que você vai calcular aquilo? A partir da utilização de soluções como essa, você consegue ter isso com um nível de acuracidade muito maior, né? Então, ele veio não só para dar visibilidade de uma operação de execução, mas para você também conseguir trabalhar a produtividade, fazer gestão de roteiro, e aí você consegue também equalizar o teu time, entender, separar o joio do trigo, né? Isso. Os promotores bons mesmo, que estão fazendo um bom trabalho, e os promotores que não estão fazendo um bom trabalho, né? E aí também criar mecanismos, formas, processo de motivar, de engajar, né, esse time, de reconhecer os maiores talentos. Boa. Eu vou pegar esse gancho aí de vocês. Então, ó, resumindo, o trade começa ali a execução operacional, surge a tecnologia melhora, né? Não é que ela surge, mas ela melhora, surge software, e aí isso parte para uma jornada de cada vez ser mais estratégico, de sell-out, impactar vendas e resultado da empresa, certo? Eu vou querer agora de vocês dois. E aí, Léo, eu queria fazer um ponto Claro. aqui. Foi aí, nesse momento, que nasceram as áreas de inteligência de trade. Até então, ninguém falava sobre isso. Verdade. Ali na Três Corações, por exemplo, por que inteligência de trade? Porque agora tem dados. Agora é uma área que trabalha com inteligência para quê? Para gerar sellout.
fortalecer a execução da marca, da categoria dentro dos diferentes canais. E aí nasceu essas áreas que hoje você tem. O tal do BI vem dessa fase aí. Também, exatamente, o BI vem dessa fase. Boa, boa. Foi quando a gente começou a trabalhar mais forte o Main na MGI, né? Eu acho que nós como MGI, e foi legal porque a gente montou até com clientes como a Três Corações, o Main, né? Que é a plataforma, só para explicar o que é o Main um pouco aqui. É um consolidador de informações. Então ele traz a telemetria do uso do equipamento em campo, né? Os dados relacionados a chamados, os dados relacionados ao consumo de dados e tudo mais. E se o cliente tiver interesse, alguns dados de produtividade. Então, quantas visitas era para ele fazer, quantas ele de fato fez. Né? Mais nessa linha de produtividade. E aí a gente cruza essas informações para ver, pô, esse ativo que está na mão desse usuário, ele poderia ser melhor utilizado para aumentar a produtividade dele? Então, uma coisa básica que a gente fala lá, a gente controla a bateria, sei lá, ele tinha que fazer 10 visitas em campo. Se ele teve que ficar 15 minutos a mais num PDV, porque ele teve que ficar carregando lá no estoque o celular dele, tudo, porque ele saiu com a bateria abaixo de 50% de manhã, será que ele não fez 2 visitas a menos naquele dia? E aí isso vezes 30 dias, 22 dias, quanto isso não impacta na produtividade dele e, consequentemente, no sell-out da indústria? Então isso veio de conversas com os clientes, de começar a pegar, entender as dores e aí apresentar no BI essas informações voltadas para o ativo. Como que aquele ativo pode ser melhor utilizado para que o cliente tenha uma maior produtividade e aí, consequentemente, veio. Mas foi mais ou menos nessa época e montando dessa dor, né? Dessa dor, que começou, era uma dor nova. Pô, a gente precisava ter mais inteligência dos dados. E aí a gente entendeu que a telemetria era um componente dessa inteligência para o mercado de trade, né? E eu vou querer saber primeiro do Diogo e depois de você, Galvani. Pô, quase 3.000 promotores, território nacional, né? Desafios de gestão, assim, de forma bem ampla. Quais são? Conta um pouco aí como é que era essa doideira. Boa, maravilha. Eu acho que, assim, um dos principais pontos quando a gente fala de desafio, né, em liderar e você fazer a gestão de grandes times de execução, tem um elemento que ele é chave para que isso funcione. Se chama governança. Ela não é só uma palavra bonita. Quando a gente fala de execução em grandes indústrias, ela é essencial. E quando eu falo de governança dentro do trade marketing, né, e grandes operações de execução, eu estou falando de 3 pilares, tá? Processo, é muito importante, então eu preciso ter um processo estabelecido de execução. Seja um processo de reposição de um promotor, por exemplo, no caso de um acidente, no caso de uma falta ou alguma coisa assim. Eu preciso ter tecnologia, né, para eu conseguir otimizar a minha operação e alavancar a produtividade do meu time, e pessoas engajadas e motivadas. Porque no final, para mim, pelo menos, a tecnologia ela é meio, ela não é fim. Né? Então, Com a gente certeza. precisa ter as pessoas ali comprometidas para que isso aconteça. Então, esses 3 pilares, sempre quando a gente pensa numa operação de execução e tudo que você vai fazer para melhorar, né, a tua execução lá na ponta, você tem que pensar desses 3 pontos, né? Processo, tecnologia, né, ferramenta e pessoas. Né, para você conseguir lidar com os diversos desafios diários, que daí tem a ver com concorrência, né, a briga por espaço dentro do ponto de venda, né, você tá com sortimento, você gerar o sellout, você garantir o abastecimento, tudo isso são desafios que você tem dentro do negócio, mas com governança você consegue lidar com eles. Só vou fazer um parênteses aqui, a gente estava tendo um bate-papo sobre MGIA, IA, e uma das coisas que a gente fala lá, que a gente está fazendo, de diagnóstico de maturidade, a gente chama de 3 pilares lá. A gente vê o quanto a empresa está madura em termos de tecnologia, quanto ela está em pessoas e processos. Olha aí, né? Tá vendo? Porque às vezes você tem a tecnologia certa, mas você tem que desenvolver as pessoas, os processos, para que aquela tecnologia que você tem seja absorvida e, né, utilizada da maneira correta para gerar o que você espera de produtividade. Exato. Às vezes não, às vezes você tem o processo e as pessoas engajadas, mas você não tem a tecnologia. Então, se esses 3 pilares não estão no mesmo nível, você não consegue entregar aquilo que você espera. Não sustenta, Não né? entrega o que você espera. Você pode entregar muito mais, você deixa nos 3 níveis. É isso. Então é legal que você trouxe esse ponto, porque... Mas é isso, quando você pensar na tua operação, você tem que sempre pensar nesses 3 pilares.
entendeu? Não adianta você ter uma Ferrari com uma tecnologia muito boa, sendo que o time não sabe utilizar, ou ela não tá cumprindo o propósito lá dentro dela. Carro manual super rápido, depois você sabe dirigir automático. Pronto. Vai ser esse Eu, lugar. eu tenho uma lembrança de uma das reuniões com o Diogo. Não sei se você vai lembrar disso, mas a gente te mostrou uma in, acho que foi a primeira vez que a gente te mostrou uma in numa salona das grandes que tinha lá. Cara, eu lembro de você pegar sua cadeira assim, ó, e vir pra perto, assim, da tela, e você ficar, não, peraí, calma aí. Porque tinha o nome dos promotores. Você falou, não, agora eu consigo saber quem é o cara que tá saindo com o celular descarregado e tal. O que é esse aqui? Liga pra ele lá, liga pra ele lá. Você lembra Eu disso? lembrei disso. Léo, eu vou falar pra você. Cara, quase 3.000 pessoas em campo. Você imagina, ó, em média, um promotor, por exemplo, da categoria do alimentar, que trabalha em categorias de café, né, categorias correlatas, ele vai atender, se ele vai atender grandes lojas de varejo, ele vai atender 2, 3 lojas, tá? Vou colocar assim. Se é um cara que atende a rota, o pequeno varejo, aí ele consegue atender mais. 5, 6 lojas, tá? Isso dando um exemplo ali dentro do contexto de Três Corações, por exemplo. Então, você imagina quando eu tenho um promotor a mais, um promotor a menos, 2 promotores a menos, 3 na operação. O cara atende 5, 6 lojas. Já são 15, 20 lojas que eu deixei de atender num dia. Agora, isso eu tô falando de um dia. Então, se eu não tiver... Eu gosto desse nome, telemetria, né? Que é um pouco disso. Esse acompanhamento e essa gestão diária, cara, é muita grana que vai pelo ralo. Você entendeu? Então, você imagina, né? A gente visitava em torno de 12 a 15 mil pontos de venda. Cara, é muita coisa. Então, assim, 10, 15, 20 promotores ali a menos, olha quantas lojas eu deixei de atender. Olha o quanto de sellout que se deixou de gerar. Não tô falando de operação pequena, mas uma operação grande é isso, é na veia, Sim. né? A perda de receita ali, entendeu? Por isso que a gente precisava de uma gestão nesse nível. Nós vamos falar mais disso. Segura que eu vou segurar essa pra gente falar mais. Eu quero ouvir o Galvani agora, dessa mesma perspectiva, gestão e, enfim, trade estratégico. Como que uma agência como plataforma de execução, ela agrega para uma empresa, para operações de esporte, cara? Vamos lá, acho que eu não falei um pouquinho da Ever. Hoje a Ever é referência em trade marketing no Brasil, uma das maiores agências com grandes clientes, e hoje lidera essa parte de inteligência, né? Então, há quando a gente pensa em agência, pensa que você tem um volume muito grande, da mesma forma que o Diogo tinha um grande volume de promotores na mão dele interno, a gente tem com um monte de cliente lá dentro tendo que gerenciar esse time, né? Então, a gente é especialista nessa gestão. Hoje em dia, o trade, se você olhar ele como terceirização de mão de obra, ele é commodity. Então, a gente tem que agregar valor dentro de uma operação, senão, cara, eu pego qualquer empresa aqui e vou terceirizar minha mão de obra, né? E você não pode pensar na terceirização como diminuição de custo, você tem que pensar na terceirização como o que eu vou conseguir agregar valor trazendo uma empresa que tem um foco naquilo. E a Ever hoje, ela é muito forte no time de inteligência. Não adianta a gente falar de inteligência, a gente não consegue fazer o arroz com feijão, né? Então a gente fala muito de tecnologia, de inteligência, cara, eu não consigo montar uma rota para um promotor, eu não consigo contratar um promotor para ir na ponta, eu não consigo coletar, sei lá, o dado, não consigo fazer o abastecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica falando muito de, cara, a tecnologia que ela veio para fazer no trade, está revolucionando o mercado, está entrando o IA. Cara, você não consegue fazer o arroz com feijão. A gente tem que entender que hoje até a tecnologia, ela é um meio, é uma ferramenta, né? A gente fala de IA, é uma ferramenta, ela não é fim. E eu vou até fazer uma analogia que acho que aqui, nós 4, a gente vai entender bem, vai ter bastante jovem aqui que talvez não entenda, mas a tecnologia era a Havaianas na mão da nossa mãe, né? Era uma ferramenta para nos educar, né? Mas não era a Havaianas que educava a gente, não era o chinelo que educava, mas era uma ferramenta que ajudava a educar, né? Então, a gente tem que usar isso daí a nosso favor para a operação. Então, o primeiro é fazer uma gestão de produtividade do time. Cara, tem que estar em cima, você tem que estar olhando o dado, se o cara foi, se o cara não foi, se ele justificou, todo dia, toda hora. Então, tem que ter um time para olhar isso. E a gente é especialista nisso daí, de colocar a operação
Na lupa. Na lupa e fazer. Óbvio que todas as operações têm problema, isso é normal, tanto no interno como empresa terceirizada. Mas a gente agrega muito valor na parte de inteligência, né? Então, quando você fala em produtividade, a produtividade não é somente o promotor ir na ponta. Tá lá, a produtividade tá usar a inteligência e lá da empresa para ver se eu estou fazendo melhor rota para aquele promotor. Se eu estou Aí entra visitando, exato, se eu estou visitando o PDV correto, com a frequência correta e com o tempo correto dentro do PDV. Lojas diferentes não podem ser tratadas iguais, né? Então, a inteligência, ela vai por trás. Então, antes de começar uma visita no PDV, tem uma inteligência enorme por trás de clusterizar a loja, de saber potencial de loja, eu tenho que visitar essa ou não. Eu preciso... Se eu perguntar para o Diogo, você quer fazer a cobertura de 100% das lojas? Na época que ele era o chefão lá no trade, provavelmente o sonho dele era fazer a cobertura de 100% das lojas. Aí quando a gente coloca a tecnologia, coloca inteligente, vai ver, cara, se eu fizer cobertura de 60% das lojas, eu já estou atingindo 80%, 90% do meu faturamento. Eu não vou ter time para fazer 100% das E não lojas, vou ter time. Então, essa é a verdade. Então a inteligência entra aí. Então o valor que eu, como agência, eu agrego, ele começa já no sentido de falar, cara, você não precisa de 400 promotores. Com 320 você faz toda a sua cobertura. A inteligência que está por trás disso daí. Então começa ali a inteligência, para depois a gente ir para a coleta. E aí essa coleta que entra, que é outra coisa. Aí eu vou usar a inteligência na coleta. E aí o que eu vou fazer com isso? Então hoje o trade, ele saiu desse operacional, desse dia a dia de operação, e quando a gente fala nesse estratégico como que eu uso a tecnologia ao meu favor. E é isso que a gente faz muito bem lá dentro. Então, hoje o trade ele tem que ter o novo trade, né? E aí é uma visão minha, que a gente tem que ter, primeiro, dados. A gente tem que usar muito bem o dado e saber o que vai fazer com aquele dado. Então, o dado hoje faz parte do jogo, não tem jeito. A gente tem que ter dados acionáveis, então a gente tem que ter velocidade para resolver. Isso talvez é um dos principais pontos, que não adianta eu ter dado, eu saber que eu tenho ruptura e demorar uma semana para voltar ao produto. É um dos principais gargalos hoje. Porque a indústria tem muito dado. Hoje dado não é mais o problema, ele era no passado. Isso. Hoje não, é você conseguir acessar e acionar esse dado com o seu time na ponta, cara. Esse é o principal desafio hoje. É isso daí. Organizar esses dados é um desafio? Organizar também, mas ele não é um problema. Hoje é possível. Por exemplo, hoje na Incube Métricas a gente faz isso. Eu organizo toda a tua base de dados, seja sell-in, sell-out, execução, dado de mercado, cruzo isso e te entrego as visões e os relatórios que você precisar. Então, isso não é um problema. O desafio beleza, eu tenho dado, mas eu extrair um insight desse dado e acionar ele lá na ponta. Então, transformar aquela ruptura e ajustar o abastecimento, corrigir aquele erro de preço, melhorar a minha participação, trazer o sortimento que faz mais sentido para dentro daquele canal. É isso aí. É o dado te gerar uma ação, né? Uma ação rápida. Uma ação rápida. É isso. A ação é feita, mas às vezes ela leva um tempo N, que é o que eu estou entendendo aqui, que assim, vai ser resolvido, mas esse delta que você teve aqui te dá um impacto de milhões. Então, quando você pega uma ruptura, e por isso que quando eu falo esse ponto de você ser muito rápido para você resolver um problema e acionar rapidamente o responsável por aquilo, é porque no mercado de alto giro, por exemplo, que o Diogo trabalhou, se ele ficar 3 dias com falta de produto, provavelmente, se ele pegar isso aqui, quantos milhões, era uma indústria grande, quantos milhões ele perdeu de faturamento, né? Talvez uma empresa de tecnologia, o cara não ligue muito e fala, não, eu quero esse produto específico de tecnologia, eu vou atravessar a rua e vou em outro e compro outro. Aí talvez não tenha tanta dor. Mas numa empresa de alto giro, sim. E eu vou para complementar, um detalhe interessante. Uma vez eu estava falando com um cliente, estava discutindo com ele, e ele comentou um negócio comigo que me marcou. Que ele falou assim, cara, hoje eu tenho um buraco de, sei lá, era alguns milhões, sei lá, eu perco 10 milhões por mês em ruptura. Ele falou assim, Galvani, eu não quero que você resolva o meu problema de ruptura. Eu quero que você resolva 20% do meu problema de ruptura. Se resolver 20%, eu já tenho 2 milhões que eu coloquei para dentro.
que estava indo para o ralo, né? Então, quando a gente olha, não é para você resolver 100%, mas às vezes você resolvendo 20%, 30% de um problema do cliente, você já resolveu um grande problema daquele cliente. Boa. É legal isso, assim, é o que a gente estava falando antes, né? Até aí vocês podem comentar. O trade ele vem evoluindo, né, cada vez mais e tudo. A gente chegou num nível de sofisticação, né, bem amplo, e acho que a tendência é continuar essa evolução. E o nível estratégico dele é que ele não é apenas mais, entre aspas, uma reposição, pesquisa, tudo. Então, essa velocidade né, de tomar uma ação com base no dado que você tem ali, ele envolve uma cadeia completa, o supply chain, Isso. porque não é só, preciso botar aquele produto naquele PDV. Cara, para aquele produto chegar naquele PDV, se você não tem um planejamento prévio, às vezes você tem que sair da indústria pro CD do varejista, do CD do varejista para a loja, pro estoque da loja, do estoque da loja para a gôndola. Se você não tomar ação rápida, esse delta não é uma semana duro, pode ser um mês. E essa ação depende de várias áreas. Não é só do trade. É isso. Não é só do trade, não é só do vendedor. Você entende? Tem toda uma cadeia envolvida. Só te complementando, Fábio, tem um conceito que eu tô começando a trazer mais agora. Eu gosto de falar, né? Trade Marketing Growth, né? Pô, você inventou um nome bonito. Na verdade, não, cara. Na verdade, vai exatamente do encontro do que você está trazendo, Fábio. Porque o trade, um elo entre marketing e vendas. Perfeito, concordo, sem dúvida. Mas ele tem interface com muitas outras áreas. Então, assim, o papel do trade hoje, ele é muito mais relevante do que era no passado. Sim. Primeiro porque hoje, quando a gente fala de reposição de sell-in, é possível você fazer isso de forma automática. Concorda, Thiago? Eu Perfeito. tenho o parâmetro de vendas, eu tenho o Isso. giro, eu sei como é que está meu estoque. Por que eu preciso de um vendedor para tirar pedido? O Exatamente. sistema vai dizer, ó, isso aqui, e vai fazer a puxada para dentro da loja. 15 anos que eu trabalhava em Colgate, GPA, já era quase automático. Já era isso. quase automático. Então, assim, eu não estou dizendo que o papel de vendas ele está diminuído. Não é isso. É que ele mudou. O perfil do vendedor Isso. mudou. Mas o que eu quero dizer com o que eu estou trazendo é o seguinte. Então, hoje, trade, ele primeiro, ele tem um papel, uma importância ainda maior, porque então a execução ainda é mais importante do que era no passado. É. E logística e distribuição também. Porque hoje, para mim, onde é que estão os gargalos? Estão aí. Então, logística e distribuição ganhando uma importância maior dentro do negócio, o trade também. E aí o trade conectado com várias áreas. Então, ele está conectado com o RH, porque você precisa ter as pessoas certas dentro da sua operação, né? Você precisa ter o promotor lá contratado, a liderança motivada, engajada dentro do negócio. Ele está conectado com a área de CMI, então de inteligência, né? Bebendo de fonte de pesquisa de mercado também, né? Para estar cruzando com dado de execução. Então você vê que você ampliou a ótica, você não está só olhando o dado de execução. Eu estou olhando o dado de execução na loja, que o Trade Force, por exemplo, me entregou, mas eu sei que no mercado, meu share, meu dado de execução da loja, estou com 30% de share nessa loja, mas no mercado eu tenho 50%, pô, tem um gap. Isso. Você entendeu? Então, com CMI, e aí com supply chain, logística, distribuição, sem produto não tem ativação, sem produto não tem trade, e você não tem sellout, né? Com tecnologia, porque tem ferramenta e esse negócio precisa rodar e não é o meu core tecnologia, eu quero simplesmente o promotor com o smartphone na mão dele, funcionando e acabou. Eu não Você tenho que trouxe um gancho que é legal. com a minha operação, se o cara tá com o smartphone ou não, se ele tá coletando dado. Cara, isso tem que estar no automático, sabe? Apertar um botão e Isso. vai. Ou O meu foco seja, é no sellout todo o tempo e a cadeia Isso. pensando no sellout. Vocês entenderam o conceito do trade marketing o growth, teu do trade core- no meio e todas essas áreas que de interface. o teu core não é tecnologia, o teu core é o negócio, né? Isso. É a inteligência, gerar resultado, estratégia para a empresa. E você tocou trouxe um gancho excelente. Promotor parado custa caro. Tá? Eu não vou fazer essa pergunta para vocês, quanto custa uma hora de um promotor parado, porque depende muito da indústria que ele tá, mas é uma grana, né? E se a tecnologia ela não é um fim, ela é um meio, qual é o nível de dor de cabeça, por exemplo, de você lidar lá com um promotor parado porque não tem assistência adequada para o que ele está utilizando, seja o hardware, seja o software, quem é que vai ajudar esse promotor? No teu caso, internalizar isso, tal. Como que você enxerga que é a melhor forma de resolução para esse tipo de problema, sendo que ele não é core do negócio? Legal. Simples assim, cada um do seu quadrado. Você entendeu? Cara, primeiro, dificilmente eu vou conseguir ter uma eficiência na gestão dessa internamente. Dificilmente. Porque não é o core do negócio.
Você entendeu? Então faz muito mais sentido eu trazer um parceiro para fazer isso junto comigo. Lá atrás, eu nem sei se você lembra, Thiago, mas na verdade, o Grupo Três Corações, ela arriscou desenvolver a ferramenta de coleta, cara. Então, assim, na verdade, a minha história com esse tipo de solução começou, putz, lá atrás, quando eu nem sabia que a Trade Force existia. E aí a gente começou a fazer isso. Deu certo, cara? Não deu. No caso da ferramenta de coleta, não deu certo. A gente precisou trazer um parceiro que, né, já tinha uma ferramenta pronta e que o core dele era o desenvolvimento. A mesma coisa, gestão de equipamento e toda essa operação na ponta, né? E nós, como líderes de trade, cara, a gente tem que focar e gastar, investir o nosso tempo e energia no sellout, pensando na estratégia no canal, na experiência de compra do shopper. É nisso que eu tenho que gastar minha energia, na colaboração com o varejo. Não, Perfeito. cara, sabe, na minha operação e nesses detalhes operacionais. Agência é a mesma coisa, Galvani. Aí eu vou, você me permite, eu vou até vender meu peixe aqui, porque você tocou num ponto importante. Por que existe agência? Não existiria agência, não existiria uma MGI, não existiria... Então a gente bate muito em... A indústria, ela precisa focar onde ela é boa, né? Então, a indústria de equipamento celular, cara, tem que focar no desenvolvimento do celular e no canal de venda deles. O cara do café tem que focar na produção e na melhor qualidade do café, na embalagem. E aí, quando a gente entra no mundo do trade marketing, ele é um mundo à parte, né? Quando você fala de trade. E aí, onde que entra a agência nisso, né? E aí, onde que a gente tem alguns ganhos você tem de uma agência, né? Dentro de uma operação. Então, você tem ganho financeiro, você tem ganho operacional e você tem ganho também de compliance, né? Um ganho aí jurídico, posso falar. Quando você pega o ganho financeiro, agência, cara, eu vou falar da Ever, onde eu tenho, que hoje é referência no mercado. Cara, a gente tem escala. Eu tendo escala, quando eu falo em tecnologia, cara, eu tenho um poder de barganha muito melhor que os meus parceiros de tecnologia. Detalhe, eu não desenvolvo a tecnologia lá dentro, só quando é tecnologia core de inteligência, por exemplo. Então eu tenho uma aplicação, e aí, por exemplo, a gente usa hoje, em sua maioria, a Involves, né? Já no passado foi TradeForce, depois que teve a mudança, hoje é Involves, aí tem cliente que chama outras ferramentas que já usam, mas o core é na inteligência, porque ali é meu core, é onde eu agrego valor. Então isso eu não terceirizo, né? Mas a aplicação eu termino terceirizando. Então eu tenho uma escala muito maior, é o primeiro ganho financeiro que eu tenho. Eu tenho um ganho enorme, que é uma redução de custo indireto. Então, qual o tamanho do meu RH que eu preciso ter para contratar 2.000 promotores e com um turnover de 10%, cara, que são 200 caras por mês que eu tenho que ficar contratando. Cara, o RH não tem musculatura para isso normalmente, cara, é um mundo à parte. Cara, então você consegue, a minha especialidade é essa, né? Então eu consigo diminuir custo operacional não só de RH para a empresa, mas consigo diminuir custo do financeiro, consigo diminuir custo jurídico, né? De contrato com cada um desses, com os fornecedores, que seja. Então é um outro ganho que a gente tem. E tem um ganho, tem mais dois ganhos financeiros que é interessante a gente analisar, que o primeiro é um ganho que a indústria ela termina tendo previsibilidade no final do mês de quanto que ela vai gastar quando tem um contrato. Então eu sei que eu vou gastar aquilo, eu não vou ter nenhuma dor de cabeça, porque no contrato já está, cara, você tem o serviço esse é o time que você vai ter em campo, então você sabe quanto você tem que pagar. É dali para baixo, porque às vezes faltou e acontece isso, é dali para baixo. E tem um outro ponto que esse é bem crítico para a indústria, que é o passivo trabalhista. Esse passivo trabalhista é todo da agência. A gente garante isso, eu pago, porque eu sei fazer a gestão desse time, né? Que é o que a gente estava falando agora, né? Então eu tenho que fazer a gestão, tenho que fazer processo. Então eu sei fazer. Então tem um ganho enorme financeiro nesses 4 pontos que eu coloquei agora. Em ganho operacional, cara, eu tenho uma eficiência enorme. Se amanhã eu estou num período sazonal, lancei um produto novo, eu consigo aumentar rapidamente o time. Então é um ganho, eu tenho uma flexibilidade enorme de aumentar time, diminuir time, de treinamento, o time já entra pronto, treinado, né? Em vez de você pegar esse cara, então você consegue ganhar ter um ganho, uma eficiência operacional grande. E aí quando a gente entra na parte de compliance,
você tem cara, assim, o contrato, você tem SLAs, cara, eu tenho que entregar aquilo para você. Enquanto você está na indústria, cara, é uma área lá dentro que tem Então a gente tem, cara, compliance, a gente tem... E a cobrança vem forte, né? Vem forte, vem forte. E é uma área muito estratégica dentro da empresa. Então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem lá dentro. A gente acabou de falar assim, o trade marketing hoje é a área responsável pelo sellout da empresa. Cara, é a principal área da empresa, se for olhar, né? Exatamente. Que o sell-in só vai saber só vai sair se o sellout vier. O selinho é consequência do É sellout. consequência. E algo assim, né? Você está falando cada um no seu quadrado, né? Essa questão da especialização, né? Então a Ever, entre aspas, só faz isso. Isso. Então, quando você vai até uma indústria, a indústria é uma área da indústria e tal. Mas a Ever só faz isso. Então, você pega a MGI, qual que é o core da MGI? A gente atende várias verticais, vários tipos de produto. Mas dentro dos 35 anos da empresa, né? 34, esses 34, a empresa foi fundada pensando em frontline workers, que é o nome bonito em inglês de time de campo, que é o quê? Isso. É promotor de trade, é o pessoal que faz manutenção em campo, time de vendas. Então, é o nosso core, sim. A gente sabe exatamente como resolver o problema do cara lá na ponta, para você, para quem for, ter que se preocupar só com o seu layout. Não pensar se, Isso. putz, quebrou a tela do celular lá, o cara não vai poder visitar 3 PDVs por causa disso. Ou desconfigurou, ou você mandou... você tem 2.000 promotores e tem 3.000 celulares em campo. Por que você tem 1.000 a mais? Porque quando você internaliza isso, como amador, o cara vai pedindo, você entrega. Porque, de novo, é core da empresa. Você não Isso. quer deixar o cara parado, né? Tá. Quando você terceiriza para um especialista, a gente consegue trazer um nível de gestão, né? Tem vários casos que num outro episódio a gente pode falar, que de fato esse investimento da empresa, ele é bem aportado, ele é bem controlado, por conta da especialização. É isso. É isso mesmo. A gente, um dos pontos que a gente fala muito é o know-how que eu tenho nesse mercado. Então, assim, o meu know-how é a execução. E o know-how da indústria, eu preciso deixar a indústria pensar na estratégia dela. Né? Exatamente. Então, e aí sobra tempo, porque a partir do momento que eu estou fazendo a operação lá na execução, eu que estou fazendo, a indústria consegue pensar em inovação lá para a cadeia produtiva dela, consegue pensar nas tomadas de decisão, nas melhores tomadas de decisão lá com o time. Então, cara, a gente tira, além de custo, a gente tira uma parte que é chato para a indústria. Eu faço a parte chata da indústria. Essa que é a verdade. Mas para eu fazer essa parte onde eu sou muito bom... Mas ela é muito importante. E é muito importante. Hoje, execução é diferencial competitivo. Hoje. Exatamente. Tá um desafio muito grande. Hoje o varejo ele tá complexo, né? Você pega aqui as pesquisas mais recentes, né? O shopper frequenta em média 7 canais. Né? Então, olha o desafio, né? 7 canais diferentes, né? Como é que você vou executar tudo isso? E tem uma questão de sortimento também, assim. Esse ano está se falando muito sobre isso. Hoje o varejo está com um desafio gigante de administrar o sortimento. A indústria, naturalmente, está lançando muitas coisas. O consumidor está mudando, o shopper está mudando, os hábitos de consumo estão mudando. Então, as necessidades, novas necessidades surgem. Você entendeu? Então, assim, mas, cara, para o varejo administrar tudo isso também é muito difícil. Então, a gente precisa ter governança da operação, precisa ter tecnologia, precisa ter o processo para facilitar esse caminho, né? E a gente encontrar aí os resultados que a gente precisa. Um ponto que é interessante, assim, a briga no ponto de venda, se você não tiver estratégia, cara, você se perde. Você pegar uma foto de cima do mercado, assim, você vê a Gonta e fala, cara, parece que você tá andando, eu não sei, eu tive a oportunidade, acho que o Fábio também já foi lá pra China, que assim, cara, às vezes você anda na China, você olha, parece que você tá no meio de cara, é tanta gente e é a mesma coisa, cara, o produto. A briga pro cara olhar o seu produto é gigante lá dentro. E eu lembro, cara, assim, a importância de você estar bem... Não estar lá não é só você não vender, você não vender e o concorrente. E o seu concorrente, isso. Exato, tá lá. Você dá seu espaço. Né? É isso, Fábio. É isso, exatamente. Então, assim, quando a gente fala a gente tá falando de tudo isso daqui, e a gente fala muito, cara, você precisa fazer o arroz com feijão. Também não adianta a gente falar tudo isso que a gente tá falando, tecnologia. A gente tá entrando com coisas super interessantes de IA para ajudar a ser preditivo nas tomadas de decisão, no varejo, mas não adianta nada se o produtor estiver lá para abastecer. Porque, cara, se o produto estiver lá... Então, pensa que, assim, o trade, lá o time de merchandising é responsável pelo sellout da empresa.
você como consumidor, quando você chega no ponto de venda para comprar o negócio, qual a decisão que você vai tomar? Primeiro, você precisa saber, ver se o produto está lá, né? Então é o básico. Então o produto tem que estar lá para você poder comprar. Então, quando a gente fala de arroz e feijão, é isso daqui, fazer o básico. O produto estando lá, qual que é outro ponto que você como consumidor você tem que ver? Cara, tem preço? Eu não compro produto sem preço. Cara, tem que ter preço. Básico, né? Básico. É o básico. Então, às vezes a gente está falando de uma coisa e a gente não está conseguindo fazer aqui o básico. Então, essa é a importância primeiro do feijão com arroz, para depois a gente conseguir fazer coleta, fazer isso, fazer aquilo, ser preditivo, fazer um monte de coisa. E Mas pensar na tua estratégia de execução também, né? Porque a gente está falando aqui no campo da operação, da coleta, Uhum. mas você tem que ter uma estratégia em cima disso, né? E aí entra, por exemplo, programas de loja perfeita, que são para direcionar a tua execução na ponta, que beleza, o promotor vai estar lá, mas ele vai estar fazendo o quê? Repondo. Tá, mas tem prioridade na tua execução, tem prioridade na tua reposição, por exemplo. Né? Então a forma como ele vai executar as categorias na ponta também tem uma estratégia para isso. E aí nasceram os programas de loja perfeita, que, por exemplo, é algo que a gente desenvolve lá na Incube Métricos. Eu penso o programa de loja perfeita da indústria, de acordo com a estratégia, né, dentro do negócio. E isso é muito importante, porque daí você vai direcionar o promotor também a executar da forma correta, não simplesmente sair fazendo, que é um problema também. Uhum. tem um ponto que é interessante do que e aí até puxando sardinha para você, porque, cara, eu tenho um negócio que é super legal. Eu comentei no início que lojas diferentes, elas devem ser tratadas de formas diferentes, né? Então, você não tem que colocar o mesmo produto, talvez, na mesma loja, ou em lojas diferentes, com canais diferentes. Então, então, a área de gestão de categoria, por exemplo, é importantíssima para você poder saber qual é o mix ideal para aquela loja. Por quê? Se eu pego uma loja menor, eu não vou poder colocar 20 SKUs, eu tenho que colocar 5. Quais são 5? É isso. Né? Os 5 dessa loja no Brooklyn, no Morumbi, talvez não sejam os 5 de Parelheiros. Uhum. Porque o público é diferente. Perfil, então, né? Quando você olha, quando eu falo que a terceirização, por exemplo, de uma agência, você colocar sua operação numa agência, porque a gente executa a estratégia exatamente para dar espaço e tempo para a indústria pensar nisso que eu estou falando agora. Como que eu vou trabalhar a minha gestão de categoria, o mix ideal para essa loja, para aquela, qual que é a precificação que eu vou fazer nessa loja, naquela loja, qual tipo de ação que eu tenho que fazer. Loja perfeita, cara, cada loja é uma execução diferente. Ou clusters de loja, vamos pensar assim, né? Porque Ou canal, né? Ou canal, você tem que fazer uma execução diferente. Aqui eu preciso ter 2 pontos extra, aqui não cabe ponto extra. O que eu tenho que fazer? Então, a gente tem que dar espaço para a indústria pensar dentro do tipo de produto que ela atua, cara, pensar estrategicamente e colocar inteligência lá. E a gente executa para eles fazerem. Então, é esse quando ele fala, eu não sou bom em fazer gestão de equipamento. Cara, eu preciso que a MGI faça a gestão para mim. Porque se roubarem o equipamento ou quebrar o equipamento do meu promotor, cara, não tem um time lá que tem que, vou sair para comprar um equipamento, colocar na mão. Cara, mandar na assistência. Mandou, vai embora. E o negócio vai rodando. Entendeu? E no final, tudo isso que a gente está falando aqui é para vender mais. Para vender mais. Cara, tudo isso. A ferramenta, o processo, a pessoa engajada, o objetivo é esse. É o resultado do cliente, né? É isso. Gente, que aula, Fábio. Não, o que eu falei, era só deixar o pessoal ir no câmera. Pessoal, eu queria puxar uma última aqui, que é o seguinte, né? Para onde vai o trade aí com a IA forte do jeito que tá? Como é que vocês estão vendo aí o caminho do futuro próximo do trade? O agora e o futuro próximo, né? Vamos dizer. Quer que eu comece aqui, Thiago? Você sabe que aqui você não pede, você manda, né? Pode. Olha só. Cara, assim, a IA, ela já tá transformando tudo, né? Tá transformando a forma como a gente faz muita coisa. As relações de trabalho, então, estão mudando completamente. Eu vejo que ela vai trazer muita mais produtividade para o time de campo.
ela vai otimizar muitas tarefas. Então, hoje, quando a gente fala de IA, qual que é um recurso de IA, por exemplo, básico hoje dentro da operação de trade? Já está virando básico, né? Reconhecimento de imagem. Quem diria que a gente ia estar falando isso um dia, né? Tipo, Pois a é. Trade Force nem sonhava com isso, né, cara? Verdade. Né? Verdade. Tinha que ficar tirando foto a foto e aí mensurando a participação, contando frente. Hoje em dia, não. O cara tira uma foto, já dá a participação, se o produto está em ruptura ou não, qual que é o preço. Então, assim, a IA avançou muito nessa frente, então vai otimizar muito o time lá na ponta, tá? Eu vejo também a outra parte de recomendação, então com a IA você consegue fazer uma análise muito mais robusta de uma massa de dados de diferentes fontes muito maior. Então você trabalhar com esse dado acionável na ponta, através dessas recomendações, é uma outra prática que eu vejo que a IA vai contribuir muito. Mas no final, Léo, eu vou falar para você, 100 pessoas treinadas, motivadas, engajadas, cara, a coisa não acontece. Você precisa de gente. E a IA, no final, ela tem que gerar mais produtividade e potencializar essas pessoas. Então, quando você fala assim, pô, Diogo, como é que você enxerga o futuro do trade, a adoção de IA? Fantástico. É uma curva que ela vai ser exponencial daqui para frente. Mas o papel da liderança e gestão de pessoas, na minha opinião, é essencial. Continua sendo essencial. Boa. Tá vendo porque eu admiro esse menino? Mas É um talento, né? É um talento, esse menino daí é. Mas complementando aqui, acho que a IA, a gente já utiliza muito e ela veio, e aí eu concordo com o Diogo, ela veio para ajudar a aumentar a produtividade. Esse é um dos principais, acho que pontos, por exemplo, quando eu faço uma roteirização, cara, por trás tem IA. Né? E isso ajuda demais, por exemplo, hoje a gente conseguir dar agilidade e montar rotas corretas e sem cruzamentos de rota e tal. Então ela já convive com o dia a dia. E aí o Diogo comentou um ponto que eu ia colocar, que assim, a IA está chegando no reconhecimento de imagem agora, que isso ele está a nova revolução, vamos pensar assim, do trade. Talvez a gente pode falar das ondas de revolução, de disruptura que teve. Talvez agora a IA, junto com o reconhecimento de imagem, seja a nova onda aí de disrupção aí do trade. E o reconhecimento de imagem, de novo, ele tem dois pontos. Quando eu falo de produtividade, eu vou contar um caso, eu não posso falar, claro, cliente, tudo, mas eu acho que é um case bem positivo. A gente tem cliente, um dos clientes lá que usa o reconhecimento de imagem. De novo, a gente tem muita tecnologia lá dentro e tem que usar da forma correta, né? Mas essa brincadeira de colocar o IA, o IA não vai servir para qualquer indústria, né? Depende muito do produto e tal, mas ele ganha muito em tempo de coleta do promotor. Uma brincadeira dessa, quando a gente fala em tempo de coleta, quando eu tenho um volume grande de promotor, a gente está falando de dinheiro aqui, né? Então, se eu consigo diminuir, que foi o caso lá em 20%, acho que a coleta foi para 12 minutos ou até menos, agora eu não lembro, mas a gente conseguiu colocar no final do mês, mas sei lá, mas uma visita para o cara fazer lá por loja. Da bateria, né? Cara, no final do mês, assim, deu um save de quase 1 milhão por mês pro cliente, porque a gente conseguiu diminuir o tempo do promotor dentro da loja. Então, ela vem para ajudar na produtividade. Esse é o primeiro ponto. E para completar aqui, o segundo ponto que eu vejo a IA ajuda muito a gente ser preditivo no que vai, né, nas ações que vão ocorrer lá na ponta. Então, hoje, ela trabalha muito ajudando a gente ter dados acionáveis e tentar ser muito mais rápido, mas ela está indo para um caminho, é isso que a gente está trabalhando, de avisar o cliente com 2, 3 semanas de antecedência, você vai ter problema aqui. No que, cara? Sei lá, pode ser que tenha ruptura, pode ser que tenha... Assim, seu cliente, seu concorrente vai ter problema de time, mas é você ser preditivo, porque antigamente você conseguia ser preditivo com dado de sellout. Então, eu sei o que está saindo, Neogrid, Scantec, né, Axera e tal, eles tinham aqueles dados, então ele conseguia ser preditivo no sentido de falar, cara, eu sei os ciclos de venda, se está diminuindo a venda, eu sei como está o estoque, então consegue, já ponho... Agora está mudando um pouco a IA, eu consigo avisar com 3 semanas de antecedência se vai ter uma ruptura lá. Para o mercado de alto giro, que a gente estava falando agora, cara, esse é um dado que pode valer 1 milhão, 2 milhões por dia para ele de venda,
que ele não vai ter mais essa ruptura. Então, esse é um outro ponto que eu vejo que a IA ela está entrando muito forte no nosso mercado. Mas, de novo, para fechar, nada disso funciona se não tiver pessoas. Assim, cara, nada vai tirar o trabalho, né? Vai continuar tendo o promotor abastecendo, fazendo degustação com o cliente, explicando. A gente tem muito promotor que é consultivo. Você tá lá, cara, eu preciso pintar minha parede. Cara, eu não consigo pôr um quadro na parede. Né? A minha esposa, quando vê aquela, vai dar risada, porque, cara, o furo é desse tamanho. Imagina pintar uma parede. Eu falei outro dia que eu ia pintar o quarto do meu filho. Né? Falei, não, deixa que eu vou pintar o quarto do meu filho. Ela falou, meu, vai pro clube jogar, esquece, vamos, porque ela sabe que vai dar certo. Mas tá bom, mas eu ia lá num home center, eu ia comprar lá uma tinta, eu não sei qual é a tinta, então não vai deixar de ter o promotor consultivo e falar assim, putz, ó, aqui você tem que ter epóxi, aqui é externo, é interno, aqui tem... Então, pessoas vão continuar, não tem como, não vai tirar isso daí. E esse é o ponto, né? Desculpa, fala, Diogo. Pode falar. Não, Vai lá, depois eu complemento. É uma discussão, assim, que a gente estava falando, né? A IA, essa tecnologia potencializa as pessoas. Então, por exemplo, o que ela ganha de tempo numa execução, utilizando a IA, libera tempo para ser a pessoa consultiva dentro da loja. Às vezes não é nem que ela vai ficar menos tempo Vai lá. negociar um ponto extra. Ela vai, na verdade, ficar mais tempo de qualidade lá interagindo com as pessoas que visitam a loja, ao invés de repor gôndola. É isso. Exatamente. Muda Legal que você está falando e fazer o seguinte gancho, né? Até com a adoção das novas tecnologias, por exemplo, hoje você entra em contato com uma central de relacionamento de qualquer empresa. Você geralmente já está conversando aí com um chatbot, né? E aí você porque quer falar com uma pessoa, porque às vezes é algo muito específico e, cara, tem várias camadas de atendimento até você conseguir chegar. Então hoje eu vejo que as pessoas estão mais carentes até do contato humano. Cara, o Thiago sabe, eu sou um defensor do promotor, cara, porque o promotor, ele é o ponto de contato da marca dentro do ponto de venda. Então, assim, esse cara tem que estar empoderado ali, tem que conhecer da categoria, ele tem que conhecer da marca, ele tem que ser um expert nos produtos, porque o consumidor Fábio, o consumidor Léo chegou dentro da loja, é esse promotor que vai falar do teu negócio. Você entende? Então, assim, quanto mais também você diminuir o atrito, até de coleta de dados desse cara, melhor. A gente estava falando um pouco antes de começar a gravação do robô lá que faz a leitura da gôndola. Por que não, cara? Esse robô, além da leitura da ruptura, ele já vai ter já vai ter feito o setup lá de reconhecimento de imagem, ele já não coleta a participação, ele já não coleta o preço, e eu já tiro isso da mão do promotor. Tô pensando aqui até mais na frente. É isso mesmo. E eu faço com que o promotor cumpra o que ele tem que fazer ali, que é promover vendas. Você Exato. entendeu? Então, abordar o consumidor, falar do produto, fazer uma ação de ativação, degustar, enfim, o que quer que seja, né? Então, eu tiro essa função desse cara e terceirizo para a tecnologia. Por que não? Pô, vejo um caminho bonito, então, para o varejo aí. Se for dessa forma, pô, a gente vai ter muito mais interação humana que tá faltando, né, gente? É isso. É verdade. Gente, sensacional. Obrigado aí pela aula. Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês. Obrigado de verdade. Dioguinho, isso aqui faz parte da minha história no trade, que eu vim de indústria também. Esse aqui é o monstro aqui do mercado. Gente, nós temos obrigado, cara. Temos um presente aí para celebrar esse encontro. Eu quero agradecer, viu, Thiago? Imagina. Fábio, uma honra, um prazer eu estar com vocês, cara. Tamo junto aí, aprendi muito com vocês aqui hoje, viu? Tamo junto. Oba, presente. Presentinho para vocês aí, uma lembrança desse momento. Olha aí, que legal. Gente, você que está nos assistindo aí, ó. Siga aí o Diogo Alves e a Incube Metrics nas mídias sociais, Thiago Galvani e a Evertrade, Fábio Marques, Grupo MG Tech, Léo Calandriello. Deixa um grande abraço a todos aí. Fiquem ligados aí no próximo Radar MG Tech. Valeu! Obrigado, gente. Valeu.